Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso estratégico de preparação para o ENAM. E nada mais importante do que falar sobre jurisprudência no STJ e no TJ, principalmente envolvendo princípios constitucionais. Por quê? Para vocês que estão estudando e se preparando para o ENAM, perceberam que no edital não tem a matéria específica processo penal. E por que isso? Porque processo penal no ENAM está dentro do direito constitucional. Lá, no artigo 5º, temos as garantias constitucionais, principalmente garantias essas voltadas ao processo penal constitucional. E não é por outro motivo que preparamos para vocês a jurisprudência, principalmente ligadas ao quê? Ao devido processo legal, a garantia das provas lícitas, o devido processo dentro do contraditório. Por quê? Porque são perguntinhas que nós já detectamos nos 2 concursos anteriores do ENAM, que estão ligadas a processo penal, mas lá dentro de direito constitucional. Logicamente, como sempre temos esse cuidado, preparamos um material específico para vocês que estão estudando no que tange a essa situação nova dentro do ENAM. Nós já falamos sobre o ENAM. O ENAM não é nenhum bicho de 7 cabeças e não existe para prejudicar você. O ENAM é um exame preparatório para que você fique apto, que você fique habilitado a prestar concursos em tribunais estaduais e tribunais federais, como também Tribunal do Trabalho e Tribunal Militar. E vamos nós à nossa matéria. Princípios no processo penal. Está lá. O que é princípio, professora? Princípio, a gente colocou uma definição doutrinária do professor José Afonso da Silva, que fala especificamente que são ordenações que irradiam e emanam dentro do sistema de normas. Então, nós temos princípios fundamentais dentro do direito constitucional que emanam, irradiam, irradiam dentro do processo penal. Então, nós que somos professores de processo penal e que temos aqui curso específico de processo penal, sabemos que dentro dessa matéria eu tenho princípios constitucionais que vão gerar aquele sistema de justiça processual, penal, constitucional, efeitos que logicamente podem levar, inclusive, à inexistência ou à nulidade daquele ato processual. Então, nós temos o primeiro princípio, e a gente preparou para vocês, que é o princípio constitucional do devido processo legal. Esse princípio constitucional exige questões dentro do exame do ENAM que chamam a nossa atenção. Por exemplo, uso de algemas no Brasil. Então, nós tivemos aqui o cuidado de elencar, principalmente dentro do Supremo Tribunal Federal, regras aplicáveis ao devido processo legal no que tange ao uso de algemas. Então, nós temos a primeira regra, que é uma súmula vinculante número 11, que é uma regra geral, que obviamente é conjugada com 2 outros pontos. O decreto 8.858 e o artigo 199 da Lei das Execuções Penais. E dele advém a segunda regra. Plenário do júri. Eu posso ou não deixar alguém algemado? Eu posso ou não pedir para o juiz, presidente do tribunal do júri, retirar as algemas daquele réu que vai ser submetido a julgamento? E aí vem, trata-se de uma regra que estabelece a prioridade de não usar algema. Então vejam que a regra é ir a plenário do júri sem algema. Aliás,
Nós temos hoje também, né, enfrentado se aquele que vai a júri pode ou não continuar, permanecer com o uniforme do sistema prisional de onde ele é oriundo, se ele estiver preso. E a jurisprudência do STJ tem autorizado não só a retirada de algema, como também a retirada do uniforme. Né, o advogado, o defensor público, autoriza, pede para a família uma roupa que não seja a roupa do presídio. Preste atenção, pode ser pergunta do Enem. Outro ponto importante que temos percebido dentro da jurisprudência do Supremo e do STJ, que via de regra anulam aquele júri, é a mulher grávida. A mulher grávida pode ser algemada, ressalvada algumas questões. Então, nas hipóteses do 292, parágrafo único, ela pode, né, ficar sem algema. Em regra, ela, quando vai para o hospital, tira a algema. Quando ela vai, né, para o parto, ela tira a algema. Senhores sabem que nós já vivenciamos fases em que a mulher grávida ficava no hospital algemada à cama. Diante dessa situação, hoje o STJ e o Supremo Tribunal Federal têm determinado que retire as algemas. Ou seja, para se ficar, para se manter um preso algemado, seja ele preso no tribunal do júri, seja ele preso em sala de audiência, seja ele preso uma mulher grávida, o ônus da prova inverte. É o juiz que tem que escrever, decidir falando, eu não vou tirar a algema por motivo X, Y, via de regra, ordem pública, via de regra, ser possível fuga, via de regra, ser um alvo de resgate. Entendem que no devido processo legal, a algema é exceção e não mais regra. E a outra, que é recentíssima e pode ser pergunta do Enem, é menores. Menores algemados. Vejam que em maio desse ano, 2024, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte regra: em se tratando de menor de idade, além das balizas fixadas na súmula vinculante, que é a súmula 11 que a gente já falou, a necessidade de utilização de algema apresentada pela autoridade policial deve ser validada pelo Ministério Público e submetida ao Conselho Tutelar. Ou seja, mais uma regra dizendo que o menor deve, para o menor, ele não deve usar algemas. Para o menor, ele está dentro da súmula vinculante número 11. A exceção deve ser fundamentada pelo juiz. A quebra dessa necessidade fundamentada de uso da algema, eu vou quebrar o princípio constitucional do devido processo legal e, eventualmente, anular aquele processo ou aquele procedimento, se estiver ainda em fase, né, de juiz de menores ou juiz que está em conflito com a lei, que são só esses casos que, via de regra, podem ou não estar algemados. Outro princípio do devido processo legal, Supremo Tribunal Federal, maio de 2024. Encaminhamento do menor para o MP. Sai da polícia, é preso, custodiado, o menor não é preso, vai para a delegacia apresenta aquele menor em conflito com a lei. O menor vai algemado ou não vai algemado? Tá, menor apreendido será apresentado ao Ministério Público, que validará ou não o uso de algemas. Artigo 175 do ECA, mais a súmula vinculante, mais esse entendimento do Supremo Tribunal Federal 64876. Prazo de 24 horas. Se eu não consigo apresentar o menor ao MP em 24 horas, esse menor será levado a uma entidade especializada ou, na ausência, uma repartição policial e ele vai ficar separado. ECA 175, parágrafo 1º e 2º. Crime de abuso de autoridade, se o juiz assim não tomar nenhuma providência, e representação no CNJ.
Decisão fundamentada. O parecer do MP sobre uso ou não de algema deve ser analisado pelo juiz, de forma fundamentada, e 2, durante a audiência de apresentação. E intervenção do Conselho Tutelar deverá ser consultado sobre a necessidade ou não de uso de algemas quando ele for, né, levado para audiência no Ministério Público. Então vejam que esse é um entendimento novo do Supremo Tribunal Federal, literalmente, né, adequando ao princípio do devido processo legal na fase de menor infrator, de menor em conflito com a lei. Isso pode ser perguntado? Pode sim. Né? São temas latentes, o índice de apreensão de menor hoje, principalmente envolvido contra crime de patrimônio, é muito alto e não raras as vezes esses conflitos são, né, delineados na fase de apreensão, na fase de apresentação daquele menor em conflito com a lei na audiência do Ministério Público. Pontos novos que nós temos que ficar atento. Outro princípio de contraditório e ampla defesa. Princípio de contraditório, ampla defesa, garantia do devido processo legal. Vejam que um princípio, né, vai gerando outro princípio. Mas, professora, lá no edital do ENAM não fala sobre isso, mas fala sobre princípios constitucionais. E nos princípios constitucionais, quando eu vou falar de penal e processo penal, são esses pontos os mais latentes e, via de regra, o que gera mais nulidade nos processos, seja em primeiro grau, seja em grau de recurso. E por isso, nós, como eu disse, analisando, né, os 2 concursos anteriores, matérias sobre o devido processo legal tem sido perguntado e por isso nós temos que ficar bem atentos. Permite que o advogado de defesa refute as alegações do Ministério Público. Então está lá, artigo 5º, né, da Constituição Federal. Os litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com meios de recurso a elas inerentes. Este é o devido processo legal. O devido processo legal, eu tenho que ter o contraditório, a garantia do contraditório. No devido processo legal, eu tenho que ter a garantia da ampla defesa, sob pena de, quebrado essas garantias, o processo ser declarado absolutamente nulo, né? Nulidade essa que, obviamente, leva tudo para o zero e, às vezes, na maioria das vezes, se o réu, né, está preso, consiga a sua liberdade. O princípio da ampla defesa, por estar sendo acusado por um crime, né, o poder da sua liberdade cerceada, o acusado deve dispor, e vejam como isso é importante, de todos os mecanismos defensivos existentes no nosso ordenamento jurídico. A autodefesa, como também a defesa técnica. Artigo 5º da Constituição Federal, né, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, via de regra as leis de organização judiciária de cada estado, somado ao Código de Processo Penal, que teve modificação expressiva no pacote anticrime, assegurado, estamos falando do júri, a plenitude de defesa, o sigilo da votação, a soberania dos veredictos e a competência para julgar crimes dolosos, consumados ou tentados contra a vida. Esta garantia constitucional do devido processo legal dentro dos crimes contra a vida, tentados ou consumados. Essa é uma garantia importante. Artigo 5º da Constituição Federal. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, ou seja, nas ações penais, ou dentro daqueles procedimentos, né, administrativos, os PADs e as, dependendo de cada
de cada nível que esteja essa discussão, né, aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa. E vejam o outro, consider-se-á mandado de injunção sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício das liberdades e dos direitos constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então vejam, né, que o Constituinte dá um valor expressivo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, que eu diria serem pilares no direito processual penal constitucional. Outro princípio importante onde as nossas cortes constitucionais têm se debruçado, o princípio da presunção da inocência e da não culpabilidade. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas temos assistido nas cortes constitucionais uma situação não tão rígida, não tão fechada sobre esse princípio da inocência. E trago para vocês jurisprudência novíssima nesse sentido. Um conceito importante que nós temos que ter, e eu trouxe para vocês aqui, por esse princípio, todo acusado deve ser considerado inocente até que ocorra o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, até que não caiba mais nenhum recurso, seja em tribunais estaduais, seja em tribunais regionais, seja nas cortes constitucionais, ou para que seja considerado culpado, todas as instâncias recursais devem ter sido utilizadas, percorridas, e mais que percorridas, ultrapassadas. Não existe mais nenhuma possibilidade de discussão sobre isso. E digo mais, hoje, após o trânsito em julgado, ainda cabe revisão criminal, que é uma ação onde eu vou quebrar o trânsito em julgado. Mas isso a gente faz em outra aula. A primeira regra, quando a gente fala do princípio da presunção de inocência ou o princípio da não culpabilidade, a primeira regra é a regra probatória. Provada uma releitura do ônus da prova, provocada uma releitura do ônus da prova, colocando-se a carga nos ombros do Ministério Público, em 99% o Ministério Público é o titular da ação penal, fatos incontroversos no processo penal precisam ser provados. Não se operam no processo penal os efeitos materiais da revelia, ou seja, não se presumirão verdadeiros os fatos alegados pelo Ministério Público. Ao contrário do processo civil, para quem está se preparando para concurso e acompanha, sabe que a revelia gera uma presunção de veracidade. No processo penal, isso nunca acontece. Exatamente porque no processo penal, a presunção é sempre de inocência. O silêncio não faz com que os fatos se tornem verdadeiros. A revelia não gera a veracidade do fato alegado. Ainda que tenha revelia, cabe ao Ministério Público provar a acusação que faz. Por quê? Porque no processo penal, o que vige é o princípio da inocência. Certo? Princípio da presunção de inocência é a regra 2. A regra 1 é a regra processual. A regra 2 é a regra de tratamento. O réu não pode ser tratado como culpado até o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Sempre o réu será tratado como inocente. Sempre. Está em grau de execução e está com recurso no Supremo Tribunal Federal, é considerado pela Constituição Federal inocente.
Entenderam? Esse ponto é muito importante. Vale lembrar agora uma exceção, e essa exceção aqui, na intuição da profa, pode ser pergunta do próximo Enem. O Supremo Tribunal Federal julgou procedentes os pedidos formulados pelas ADIs. Esse material é de vocês. Anotem, frisem, grifem. ADI 43-DF, Distrito Federal, ADI 44-DF, 54 de relatoria do ministro Marco Aurélio, publicada em 7 de novembro de 2019, para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado ao título condenatório. Cumprimento da pena daquele que respondeu o processo solto só pode se iniciar após o trânsito em julgado. Mas anote a exceção. A regra é: cumpriu o processo, respondeu o processo inteiro solto, só vai ser preso para cumprir aquela pena fixada na sentença condenatória depois do trânsito em julgado daquela sentença, depois de percorrido todos os recursos. Mas existe uma exceção, e a exceção vem em 2019, em 2020, 2019 pacote anticrime, 2020 ele entra em vigor, 23 de janeiro de 2020, e lá vem a exceção. Exceção essa que até agora estava sendo discutida nas cortes constitucionais, mas fecharam a questão no seguinte momento. Exceção, grife, 492, parágrafo 2º, apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, não terá efeito suspensivo. Recurso extraordinário 1.235.340, constitucionalidade da soberania do júri. Então vejam, o princípio é da presunção de inocência. O princípio é que se ficou solto durante todo o processo, só vai começar a cumprir a pena no regime prisional fixado na sentença condenatória após o trânsito julgado, exceto se for condenação pelo tribunal do júri com pena superior a 15 anos, igual ou superior a 15 anos de reclusão, e aí sim ele pode começar a cumprir a pena, ou seja, expedir mandado de prisão e ser recolhido a um presídio sem o trânsito em julgado. Mas por que, professora? A presunção não é de inocência? Não é um princípio constitucional? Eu tenho um outro princípio constitucional se chocando com o princípio constitucional da presunção de inocência, que é, falamos lá no começo, a soberania do júri. A soberania do júri é a sociedade julgando aquele acusado. E nessa colidência de dois princípios constitucionais, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a soberania do júri, né, pressupõe maior força do que o princípio da presunção de inocência. Importante, e por isso eu acho que pode ser pergunta do Enem. 386 do CPP, né, princípio do indúbio para o réu, o juiz absolverá o réu, mencionando a sua parte dispositiva, desde que reconheça, inciso 4, estar provado que o réu não concorreu para a ação penal. 615 do mesmo Código de Processo Penal, o tribunal decidirá por maioria de votos, parágrafo 1º do 615, em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados, havendo empate, sempre prevalecerá a decisão mais favorável para o indivíduo que está recebendo uma imputação. Ou seja, este outro princípio, o princípio indúbio pro réu, é sempre lido de forma favorável àquele que está respondendo por uma ação penal, né? É um princípio implícito, um princípio pro réu, decorre, obviamente, da presunção de inocência, mas é um princípio que tem que ser lido
dentro do devido processo legal, ok? Outro princípio importante, a gente vai passando alguns princípios só dando uma explanada para vocês terem dentro de vocês, dos estudos de vocês, essa coluna vertebral de princípios constitucionais, né? Mas o princípio da verdade real também é um princípio constitucional, e esse princípio da verdade real encontra um contraponto na Lei 12.850 de 2013, que é a lei que define o que é crime organizado, lá no seu artigo 4º, parágrafo 6º, que fala sobre um dos meios de obtenção de prova, que é a delação premiada. A delação premiada é uma espécie de colaboração premiada onde aquele que está sendo acusado de participar de uma organização criminosa se adianta, confessa ter praticado, estar envolvido na organização criminosa e traz para a investigação os fatos que nós chamamos os fatos ocultos. Ele quebra o silêncio, que quem estuda a máfia sabe que chama ormetar, e conta para o Estado, negocia com o Estado, fazendo ali, via de regra, uma pena menor, uma forma de cumprimento diferenciada. Ele tem alguns benefícios em troca de contar para o Estado circunstâncias que envolveram aquela conduta criminosa, entre elas ele próprio. Este princípio da verdade real, ele é quebrado pela delação premiada. E nesta mesma linha, tá lá, eu coloquei esse material para vocês, o artigo 155 do Código Penal, que fala que prova produzida exclusivamente na fase do inquérito não pode ser utilizada isoladamente para uma condenação na fase de conhecimento. Então vejam que esse princípio é um princípio que está dentro do devido processo legal e que encontra apenas uma exceção, que é esse meio de obtenção de prova denominado delação premiada, que está tão em moda. Outro princípio importante, princípio da identidade física do juiz, que tem gerado grandes declarações de nulidade, onde o juiz que trabalhou na fase de investigação, juiz que colheu a prova na fase de conhecimento, tem que ser o mesmo juiz para sentenciar. Agora, com o pacote anticrime, agora, com o juiz das garantias, isso mudou mais ainda. E pode ser pergunta, novidade. Hoje, o juiz das garantias impede que o juiz que participou na fase de investigação seja o mesmo juiz que atue na fase de conhecimento, mas o juiz que atuou na fase de conhecimento tem que ser o mesmo juiz na fase de sentença. Professora vai ter que fazer um quadro sinótipo, mais ou menos isso. Então vejam, hoje, e isso muda tudo que nós estudamos até 2020. O juiz da fase de audiência de custódia, aquele juiz que atua nas medidas cautelares, o juiz que atua autorizando quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico, o juiz que atua autorizando busca e apreensão, não pode ser o mesmo juiz da fase de conhecimento. Não pode ser o mesmo juiz após o oferecimento da denúncia. É outro juiz, o juiz de conhecimento. Mas quando eu chego na fase da prolação da sentença, muda o perfil. O juiz que colheu a prova tem que ser o mesmo que sentencia, com raríssimas exceções, como o juiz que não é mais juiz, se aposentou, se exonerou, o juiz que saiu daquela comarca, se promoveu e hoje está no tribunal. No mais, a regra é o juiz que colheu a prova tem que ser o mesmo juiz que sentencia. Esse é o princípio da identidade física do juiz e normalmente no tribunal, não raras às vezes, preliminar de mérito, quebra da identidade física do juiz. E se isso aconteceu mesmo,
a gente tem que anular o processo, devolver para aquele juiz que colheu a prova ser o mesmo que sentenciar. Princípio da publicidade que está na moda. O princípio da publicidade e a jurisprudência pacífica nesse sentido. A publicidade é a regra. O sigilo é a exceção. Ai, ai, ai. Perdi. Aqui. Peraí. Não, peraí. Vamos lá. Aqui. Um dos princípios mais importantes que já caiu na prova, e não é por outro motivo que a gente colocou um alerta aqui. Vedação de prova ilícita. Esses princípios é um dos princípios mais importantes e o STJ tem se debruçado e declarando ilicitude da prova em preliminar de habeas corpus. Para vocês imaginarem, né, como é importante ter a profundidade da vedação, princípio constitucional da vedação das provas ilícitas. Então, a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, delineam a licitude da prova. Falam sobre o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, identidade física de juiz. E, logicamente, a quebra dessa sistemática constitucional vai gerar uma prova considerada ilícita. E se essa prova ilícita, né, for eventualmente efetivada na fase ainda de investigação, todas as provas dela inerente serão consideradas ilícitas. É o que nós chamamos na doutrina da árvore do fruto proibido, ou dos frutos proibidos, né? Então, conceito A, Constituição Federal veda a prova ilícita ou ilegítima, uma garantia constitucional. O Brasil, né, adota a doutrina dos frutos da árvore envenenada, que é uma metáfora legal, né, e que designa a vicissitude dessa prova. Uma prova ilícita, todas as provas que dela surgirem serão também consideradas ilícitas. Está lá no 157, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, um ponto que nós temos nos debruçado e que é pacífico, uma discussão, todo dia a gente vê isso, seja nos perfis de Instagram, seja no Conjur, seja em qualquer plataforma de direito. Abordagem policial, filtragem racial. Tá lá. Esse é um habeas corpus 208, 240. A tese desse habeas corpus é a tese que está valendo hoje. A busca pessoal, independentemente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse ou de uma arma proibida, ou de droga, ou de papéis, de qualquer circunstância que constitui corpo de delito, não sendo lícita a realização de uma abordagem em razão da raça, em razão do sexo, em razão de orientação sexual, da cor da pele ou aparência física. Essa semana toda, para quem acompanha na imprensa e quem mora aqui em São Paulo principalmente, temos alunos no país inteiro, nós tivemos um indivíduo que foi jogado de cima da ponte por um policial militar. Segundo consta até agora, ele não tinha nenhum produto do crime, não tinha nenhum objeto do crime, não estava armado, não tinha praticado nenhuma conduta criminosa. Foi abordado pelo policial e, de repente, você vê, por câmeras que estavam sendo colocadas ali naquela região, um policial militar jogando um indivíduo, esse menino, esse moço, que é um jovem ainda, ponte abaixo. Ali, né, ficou mais ou menos delineado uma questão como essa aqui. Uma abordagem sem qualquer motivação e, em razão das características físicas daquele indivíduo, jogaram ele de cima da ponte. Ele está vivo, já foi encontrado, já foi ouvido, né, pela polícia e existe procedimento para analisar tudo isso, tanto na fase, na polícia, no Tribunal Militar,
como na justiça comum. Essa é uma situação que, obviamente, qualquer ato judicial que advier daquela situação pode ser declarado, né, como uma prova ilícita. Tráfico de droga, outro ponto importantíssimo. Tráfico de droga, flagrante delito e fundadas razões para incursão domiciliar sem mandado judicial. Aqui eu trouxe outro HC, uma discussão diária no sistema de justiça, no tribunal do país inteiro. Não há ilegalidade na ação de policiais militares que, amparados em fundadas suspeitas sobre a existência de flagrante delito do crime de tráfico de entorpecente, ter em depósito, ingressam sem mandado judicial no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior da casa ou residência, ao notar a aproximação da viatura policial. Essa situação de fundada suspeita, né, tem gerado, dentro do sistema de justiça, debate, né, muito árduo de, afinal, saber o que é fundada suspeita. Correr, parar, se esconder, trocar de blusa, entrar numa casa, subir numa moto e sair correndo, né? Todas essas questões de fundada suspeita, principalmente o STJ, tem se debruçado dioturnamente. Então, o último entendimento que nós temos é que, por tratar de crime permanente, por um indivíduo, ao ver a viatura policial, né, demonstrar nervosismo, sair correndo, entrar num imóvel, e naquele imóvel, né, a polícia, em perseguição, encontrar droga, teoricamente, né, esta prova, né, é válida, esse flagrante é lícito e ele pode eventualmente responder para o crime de tráfico de entorpecente. Mas nós temos entendimentos mais antigos que esse, onde se discutia essa justa causa. Quando na pergunta do Enan, tem que tentar ler o todo, tentar sentir o que o examinador pede para você, no que tange a legalidade ou não de invadir um domicílio após perseguição, né, apreender droga sem, né, um mandado judicial. Quando está amparado com mandado de busca e apreensão oriundo do sistema de justiça, obviamente a discussão é muito mais simplificada. A discussão reside no fato de perseguição de um indivíduo que foge. Ao ver uma viatura policial, entra no imóvel, a polícia vai atrás e apreende droga. Este caso, essa jurisprudência é mais atuante. Mas nós já enfrentamos casos concretos onde, na dúvida, se declara a ilicitude da prova. Princípio da vedação das provas ilícitas ainda. Nós temos aqui, ó, violação do domicílio, ilicitude da prova. Sem o mandado de busca e apreensão, o ingresso dentro de um domicílio tem que apresentar razões, fundada suspeita legítima, sob pena da prova ser considerada ilícita. Reconhecimento de pessoas. O STJ passou a entender que o procedimento dos 226 do Código de Processo Penal não trata de uma mera recomendação. Não trata mais, no que diz o Código de Processo Penal, na possibilidade. Né? O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o 226, que é o reconhecimento, colocando indivíduos em fila, né, parecidos entre eles, para que a vítima o reconheça, é obrigatório. A jurisprudência tem cada vez mais afirmado a obrigatoriedade, né, seja na fase policial, seja na fase seja na fase policial, seja na fase judicial, do ato de reconhecimento ser revestido de todas as formalidades do 226, não bastando aquela possibilidade, né, que o sistema de justiça e o sistema de investigação atuem fazendo com que o 226 seja cumprido integralmente, não só quando for possível. Reconhecimento por exibição de fotografia, outro ponto importantíssimo na jurisprudência. A sexta turma, né, inclusive aqui, ó, nós temos jurisprudência sobre isso,
deve seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal. Ou seja, não basta colocar uma foto e falar para o indivíduo, é esse. Isso é prova ilícita. Tem que colocar várias fotografias e indivíduos parecidos, semelhantes, e aí sim a vítima fazer o reconhecimento, né? Exige para que esse reconhecimento fotográfico tenha validade, as mesmas condições e requisitos dos 226, volto a dizer, que não é facultativo. O STJ e o Supremo Tribunal Federal têm entendido que todas aquelas fases são obrigatórias, sob pena de invalidade daquele reconhecimento pessoal, seja o reconhecimento fotográfico. Olha outro aqui, Fishing Expedition. Um ponto que a doutrina e a jurisprudência também têm se debruçado, né, que significa a pesca probatória. Então, é aquela situação especulativa, aquela entrada genérica. Literalmente, não se sabe nem se aquele indivíduo está praticando uma conduta criminosa. Mas a polícia resolve entrar na casa, e hoje nós temos uma discussão que, além da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal, ainda pode existir até guardas civis, entra no imóvel e começa a procurar alguma coisa com o fito de achar uma situação que coloque aquele indivíduo, aquele alvo, né, como acusado de uma conduta criminosa, como autor de uma conduta criminosa. É claro que este tipo, né, de prospecção é inválido, não serve como prova e mais, né? Os indivíduos, né, que participaram disso podem responder por crime de abuso de autoridade. Quando você vai fazer uma busca e apreensão, tem que ter fato certo, tem que ter uma situação objetiva, tem que ter uma conduta criminosa ali delineada. Não dá para entrar na casa de alguém e procurar alguma coisa até que aquilo tipifique uma conduta criminosa. No que tange a provas ilícitas, nós trouxemos aqui, a gente não tem muito tempo para falar, mas eu separei o material, né, no que tange a prova ilícita, por exemplo, envolvendo o WhatsApp, né? Por exemplo, envolvendo intercâmbio, troca de informações entre o Ministério Público e o COAF, por exemplo, se isso valida ou não uma prova. Se eu posso, por exemplo, habilitar um chip, colocar dentro do telefone de um alvo e a polícia ficar ouvindo todas as ligações que aquele alvo de uma investigação ou um suspeito de uma conduta criminosa está fazendo. Se eu posso, por exemplo, ter acesso ao WhatsApp sem prévia autorização judicial. Se numa apreensão, cumprindo um mandado de busca e apreensão, eu apreendo um dispositivo eletrônico, um telefone celular, eu posso abrir aquele telefone celular e ficar ouvindo, vendo, lendo, printando tudo que tem dentro daquele telefone, daquele dispositivo, daquele iPad, sem prévia autorização judicial? Lógico que não. Eu tenho que apreender o dispositivo eletrônico, fazer um auto de exibição e apreensão, lacrar, cadeia de custódia, quebra de cadeia de custódia gera nulidade, Supremo Tribunal Federal, STJ, pacíficos nesse sentido, e tenho que pedir a autorização judicial para saber o que tem dentro, para saber do conteúdo daquele dispositivo eletrônico. Por quê? Porque o conteúdo daquele dispositivo eletrônico, a troca de mensagens, né, está assegurado pelo sigilo das comunicações. E para quebrar esse sigilo das comunicações, tratando de prova restrita, eu preciso de prévia autorização judicial. Nós já falamos sobre tudo isso na nossa aula, né, de crime organizado. Sem prévia autorização judicial, as provas são absolutamente nulas. E coloco aqui mais uma vírgula. E passíveis de discussão de crime de abuso de autoridade. Princípio da legalidade, né? Outro tema
que também está lá no artigo 5º da Constituição Federal, né, e no artigo 1º do Código de Processo Penal, que veda, obviamente, a criação de novos tipos penais, né, por mera decisão judicial. E nós estamos vivendo hoje, né, no nosso país, dentro do nosso ordenamento jurídico, sexta-feira, passou uma discussão onde o parlamento aprovou 16 leis de cunho penal e processual penal. Por exemplo, passou uma lei autorizando castração de indivíduos envolvidos em crimes sexuais contra a criança. Já é matéria de vários sites dizendo da inconstitucionalidade clara desse tipo legal. Óbvio, o Brasil está lá na Constituição Federal, não permite pena de morte e nem qualquer pena corporal. Mas isso é uma outra discussão. Mas para a gente ter esse tempero de saber da onde está, para onde está indo, né, essa falta, digamos, de profundidade processual penal constitucional que fica cada vez mais inventando leis que, obviamente, né, destoam dos nossos princípios constitucionais. E, logicamente, que o princípio da legalidade, ela fecha de forma hermética aqueles tipos penais em que um cidadão pode ser acusado. Eu não posso inventar um crime. A gente tem muito disso quando acontece qualquer situação e todo mundo fala que aquilo é um terrorismo. Pode ser um terrorismo na acepção de terror por medo, mas não do tipo penal da lei antiterrorismo que temos no nosso país. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter essa profundidade, principalmente no que tange ao princípio da legalidade, que para aqueles que estão se preparando, né, para o concurso da magistratura, na primeira fase de habilitação, que é o ENAM, tem que ter, né, dentro da sua alma. Eu sou juíza, vocês sabem disso, há 34 anos, e o princípio da legalidade é o que rege o poder-dever de um juiz. Então, veja aqui, olha, um exemplo. Registre-se que, segundo o Supremo Tribunal Federal, a aplicação da Lei 7.716 de 89, as condutas homofóbicas e transfóbicas, não revelou aplicação analógica. Exatamente porque eu não posso fazer analogia em Malam Partam. Eu não posso ampliar um tipo penal, uma definição penal, para prejudicar alguém. Não existe ampliação de lei com o intuito de prejudicar um cidadão. Esse, né, é um perfil do princípio da legalidade. Outra situação importante que a gente já está deixando por aqui é o princípio da legalidade no que tange a busca e a apreensão. A busca e a apreensão está ligada lá, no princípio anterior, da licitude da prova, e está ligada aqui, né, no princípio da legalidade. Jurisprudência da busca e apreensão tem para todos os gêneros, gostos e cores. Busca e apreensão veicular está lá no 244 do Código de Processo Penal. Exige sempre fundada suspeita. Exige sempre justa causa. Até quando se vai, né, dentro das medidas cautelares, preparatórias ou incidentais da prova, quando se representa por um mandado de busca e apreensão, o delegado de polícia ou o promotor de justiça, nos seus procedimentos de investigação criminal, devem, né, amparar aquele pedido numa fundada suspeita, numa justa causa, em circunstâncias fáticas e objetivas que convençam o juiz a afastar a garantia constitucional do asilo inviolável do lar e autorizar o Estado a entrar naquela casa, na casa daquele cidadão que tem a seu favor essa garantia constitucional. O STJ
em 2022, indica que essa nova diretriz jurisprudencial, ou seja, para busca e apreensão, tem 3 fundamentos. Evitar, né, o uso excessivo do expediente. Lógico, você fica, né, deferindo buscas e apreensões e vai quebrando a garantia constitucional do asilo inviolável dos cidadãos. Garantir a sindicabilidade da abordagem, ou seja, ter a possibilidade daquele ato ser revisto e analisado pelo Poder Judiciário, até para declarar se a prova é lícita ou ilícita, e evitar a prática de condutas preconceituosas, né, que é o que se chama, por exemplo, de racismo estrutural. Então, o STJ se debruça nesses 3 pilares para um maior controle do meio de obtenção de prova, que é a busca e apreensão. E eu fiz esse quadro aqui, que poderá, o que pode e o que não pode justificar uma busca e apreensão. Eu coloquei isso de forma mais aprofundada, porque para a gente que está acompanhando o desenvolvimento do ENAM, que é novo no nosso país, né, a gente tem sentido, até porque conhecemos muito daqueles que estão envolvidos nessa nova metodologia de habilitação de candidatos para se tornarem juiz de direitos, e é importante, né, no que tange a busca e apreensão, eu acho que é importante saber sobre licitude da prova, que são pontos que são discutidos diariamente no sistema de justiça e que, logicamente, vai fazer com que o examinador tente buscar candidatos que estejam preparados desse lado mais profundo constitucional, de direitos e garantias constitucionais. Então, veja assim, o que pode justificar uma busca e apreensão? Não pode abordar policial, revista pessoal motivada em raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, aparência física. Não pode o fato do indivíduo estar nervoso. Nós temos assistido julgamentos pela TV Justiça, onde quem é que não fica nervoso quando vai ser abordado por um policial? Não é uma situação corriqueira, normal. Ninguém fica calmo com uma abordagem policial. O fato de alguém ficar nervoso não pode ser a única situação que enseje uma quebra de uma garantia constitucional, que é, logicamente, a sua liberdade de ir e vir. Uso do 6º sentido policial, né? E aqui a gente trouxe, inclusive, jurisprudência sobre isso. Nervosismo e denúncia anônima. Decisão agora, de 2024. Suspeição genérica existente sobre indivíduos que estejam em lugar X, que morem numa comunidade menos favorecida. Essas circunstâncias por si só não podem, né, ser a razão de uma abordagem policial, ou mesmo o uso do direito ao silêncio. O direito do silêncio é uma garantia constitucional. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. O fato do indivíduo ficar em silêncio jamais, né, vai amparar uma tese de que foi por isso que ele foi abordado, revistado, eu entrei na casa dele. Óbvio que não. Pode justificar, e aqui também jurisprudência do ano passado, 2023 e 2024, que é o que nós estamos. Pode justificar, gesticular como quem segura algo na cintura, pode estar armado, pode estar carregando entorpecente. Pessoa abordada faz uso de respostas vagas, imprecisas, não responde perguntas simples, onde mora, qual é o seu nome, qual é o seu número de documento. Pessoa esteja atuando de forma suspeita, furtiva, tentativa de fuga, depois que a polícia abordou. Ele está lá abordado, né, aguardando a verificação dos seus documentos, ele vai e foge. Policial dá ordem para o carro parar num bloqueio, mas o carro empreende fuga. É muito comum uma perseguição e depois dessa perseguição a abordagem ser efetivada. Princípio da legalidade ainda. Legalidade do flagrante no que tange a guarda municipal. Nós estamos em julgamento no Supremo Tribunal Federal falando sobre isso. Já tem maioria, onde se reconhece a guarda civil, né,
com possibilidade de fazer uma abordagem na mesma estrutura de que uma polícia militar. Nós temos a lei do SUSP, para quem está estudando, está se preparando, sabe que nós temos a lei do SUSP. A lei do SUSP, né, coloca a Guarda Civil como, né, integrante do sistema de segurança, mas o que nós temos assistido é a Guarda Civil praticando os mesmos atos que a polícia militar. E ela é guarda, não é polícia, e tem outra definição no direito administrativo, claramente. Mas nós temos vivenciado, principalmente em cidades onde não existe polícia militar, ou o quadro é muito pequeno, a guarda, né, tomando essa mesma proporção que a polícia militar também toma. E isso, dentro do sistema de justiça, tem refletido na validade da prova. Afinal de contas, um guarda pode me abordar, revistar meu carro e eventualmente até me prender? E essa discussão está dentro, né, dessa nova leitura de validade da prova. Então, existe jurisprudência do STJ anulando essas provas, exatamente porque foram efetivadas por guardas ao invés de polícia militar, e existe jurisprudência, e essa discussão está agora no Supremo Tribunal Federal, ampliando essa atribuição da Guarda Civil no que tange a atos, né, de polícia ostensiva. Então tá aí, ó, uma ADI 8/2023 conferiu à Guarda Municipal status de órgão de segurança pública, declarando o fim da taxatividade do 144 e autorizando a Guarda a fazer ter as mesmas atitudes, né, que seriam da PM e da PC. Julgado de setembro de 2023, por maioria, né, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente uma DPF 995 da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, conceder interpretação conforme artigo da Constituição Federal, declarando inconstitucionais todas as interpretações judiciais que excluem a guarda. Então, a Guarda Municipal faz parte do sistema de segurança. Julgado de fevereiro agora, de 2024, descabe cogitar-se, em caso de abordagem na rua, em frente a um bar, onde foi aquele case, com fundada suspeita, a ilegalidade da prisão efetivada por um guarda municipal. A Guarda Municipal está inserida dentro do sistema de justiça e muitas da jurisprudência têm colocado que a guarda, quando aborda e prende o indivíduo, ela age como qualquer um do povo. Está lá no 301 do Código de Processo Penal e, por isso, não se fala em ilegalidade. Princípio da não autoincriminação, direito ao silêncio, e aqui entra uma discussão muito interessante. Eu trago várias jurisprudências sobre o interrogatório seletivo, sobre as perguntas que o réu pode ou não pode, quer ou não quer responder. Hoje, no Supremo Tribunal Federal e no STJ, se tem entendido que o réu pode não responder às perguntas do juiz, pode não responder às perguntas do Ministério Público e pode só responder às perguntas do seu advogado. A única situação onde ele tem que responder é sobre seus dados pessoais, nome, RG, endereço, telefone. Isso ele tem que responder, perguntado pelo juiz. No mais, ele pode usufruir do princípio da não incriminação e não responder às perguntas do MP, não responder às perguntas do juiz e só responder às perguntas do seu advogado. Qual vai ser a validade dessa prova? O juiz é quem vai valorar esse interrogatório quando da prolação da sentença. Esses pontos, esse material é todo de vocês. Esses pontos são os pontos que eu diria são os pontos mais nevrálgicos, os pontos que, se eventualmente cair perguntas sobre garantias constitucionais, princípios constitucionais, ampla defesa, contraditório, validade da prova, elas vão residir nesses pontos.
Não tem nada mais no processo penal constitucional, né, principalmente nesse olhar no ENAM de busca daquele indivíduo preparado, né, aquilatado, desenhado. Né, essa é a função do juiz, garantir o cumprimento da Constituição Federal. Nada além disso quando a gente fala em processo penal e direito penal. Nós seguimos por aqui. Estamos todos preparando um curso específico, desenhado para você que quer ser, né, um magistrado, quer ingressar na carreira da magistratura e, por isso, precisa superar essa primeira fase, que não é uma fase que vai pontuar, é uma fase que vai te habilitar a se inscrever em concursos de todo o país. Seja tribunal estadual, seja tribunal federal, tribunal militar, tribunal do trabalho. E esta primeira fase, você vai se habilitar, né, vale 2 anos, pode ser prorrogado por mais 2 anos. E você, com a sua habilitação, vai poder fazer a sua escolha dentro daquela carreira, dentro daquele tribunal que mais te acolher ou que você tiver maior aptidão. Nós estamos aqui no meu curso, preparando um ENAM todo, um estudo todo delineado para que você consiga atingir o seu ideal e que, logicamente, seja um magistrado. Até a próxima, eu aguardo vocês.